A morte bate na porta. E é necessário que o homem saiba para onde vai passar a eternidade. Com Cristo nos céus de glória, ou na condenação, no abismo, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre, ranger de dentes, e sofrimento, e angústia. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo está chamando, nesse último tempo do fim, fazendo o convite da salvação. Aleluia. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele fala na sua palavra: aquele que ouve minhas palavras, esses são de Deus. Mas aqueles que rejeitam a minha palavra, esses não são de Deus. Essa é a diferença. Deus não faz acepção de pessoas. O convite da salvação é tanto para pobres e ricos, independente de classe social, credo religioso. Jesus Cristo, quando veio nesta terra, Ele nunca pregou religião. Ele pregou o amor. Ele pregou a paz. Ele pregou a salvação. Ele pregou o caminho do céu. E Ele anuncia a sua palavra: de graça recebeste e de graça dai. Glória a Deus. A nação de Israel vivia em trevas e debaixo do jugo da servidão, mandamentos de homens. Mas Jesus Cristo, Ele não veio abrogar a lei, mas Ele veio cumprir a lei. E a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A salvação é um favor imerecível de Deus, no qual você não paga para ser salvo. O teu dinheiro não pode comprar a salvação que está em Cristo Jesus. O patrimônio que você adquiriu ao longo da vida não vai comprar a salvação da tua alma. A salvação da tua alma custou muito caro, preço de sangue. Glória a Deus, aleluia. Por isso, nesse tempo do fim, homens maus e perversos estão mercadejando a fé, enganando as pessoas e o povo, que você tem que pagar para ser salvo, para pagar para ser curado, pagar para receber uma bênção. Não, é mentira, porque está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Você não paga para receber uma bênção. Você tem a chave que abre a porta do céu, que é a sua fé na palavra de Deus. E estão mentindo e enganando o povo, mercadejando a palavra de Deus, negociando a fé no qual Jesus Cristo pregou a mensagem de graça. E estão levantando templos luxuosos na terra. E Deus escreveu na sua palavra que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O desejo de Deus é habitar no templo feito pelas suas mãos, que é dentro do seu coração. E a Bíblia está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda! Esse anelo, esse desejo que Deus tem com a humanidade, de fazer do corpo do homem a sua morada. Quando você entesoura a palavra de Deus no seu coração, você é limpo pela palavra, você é liberto pela palavra. A tua luz no teu caminho começa a alumbrar, alumiar, e já você não anda em trevas e escuridão, porque a luz da palavra dá sabedoria aos simples, aqueles que creem na palavra, que recebem o Evangelho, o verdadeiro, que não é comercializado,
que não é negociado, que não é vendido. Aleluia. Aleluia. Por isso o Senhor nos chamou para anunciar a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas vai libertar do quê? Do jugo do engano, da religião, da hipocrisia, da falsidade, da mentira, no qual homens que foram chamados para apacentar o rebanho estão mentindo, enganando e explorando o rebanho, fazendo o negócio das coisas de Deus. E Deus não aceita que barganhe com a sua palavra. Preço de sangue foi derramado pelos heróis da fé, para que essa palavra chegasse em nossas mãos, a palavra da salvação, a palavra gratuita. E a Bíblia diz que o que muito há dado, muito será cobrado. Aleluia. E Deus está reunindo os seus escolhidos na face da terra. Nos quatro cantos da terra, Deus está chamando os seus eleitos. Porque Deus não olha como o homem vê. O homem olha e julga a aparência do homem. Despreza, humilha, pisa. Mas Deus não. Deus ama. Deus aposta, Deus crê, Deus levanta, Deus restaura, Deus traz vida. O nosso fôlego de vida, o ar que respiramos, foi Deus que deu e mantém o homem vivo na face da terra, segundo a sua misericórdia. Quantos na pandemia, quando chegaram nos hospitais desesperados para poder respirar, iam sendo entubados para receber o oxigênio. E Deus deu tudo de graça para o homem. O ar que respiramos, a saúde para trabalharmos, a fé para nós acreditarmos, até mesmo no impossível que Deus pode realizar. Quando o homem crê, deposita a sua confiança nele e na sua verdade. E Deus está chamando os seus escolhidos da face da terra. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação. A primeira chamada é para o arrependimento, abandonar o pecado, a prostituição, a mentira, o roubo, abandonar o adultério, a fornicação, abandonar a drogadição. Isso é pecado que leva ao inferno, à condenação eterna. Jesus Cristo é aquele que rompe as cadeias, as algemas do pecado e liberta o homem da prisão espiritual e faz dele um homem livre, livre do jugo da condenação, livre do jugo do diabo, livre do jugo do pecado, livre da soberba, da arrogância, porque o homem não é nada. Deus diz na sua palavra que ele veio do pó e do pó tornará. Glória a Deus. Salomão escreveu na sua palavra: é melhor ir na casa que há luto do que na casa que há banquete, porque na casa de luto se vê o fim de todas as coisas. O homem morre e a sua carne apodrece e o bicho come. Mas quando o homem tem a fé e a esperança na palavra de Deus e entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. Essa é a mensagem da salvação que pregamos, não por dinheiro, não por prata, como os mercenários da fé que estão negociando a salvação com o homem. Eles vão ter que estar diante do tribunal de Cristo e passar pelo crivo do Senhor e responder por tudo aquilo que fizeram na face da terra, enganando, mentindo,
explorando as ovelhinhas que são do bom pastor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Estamos chegando o tempo do fim. Aleluia. E é preciso buscar a salvação em Cristo Jesus. Mas aonde eu encontro Jesus Cristo de Nazaré? Muitos me contaram que ele foi crucificado na cruz, morreu e colocaram ele no túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando João, no capítulo 1, escreveu no seu evangelho, o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. A pedra do túmulo não pôde reter Jesus Cristo de Nazaré, nem a morte. Quando foram os seus discípulos no túmulo, a pedra já estava revolvida e o túmulo vazio. Mas como é que você me prova que Jesus Cristo existe? Aleluia! Jesus Cristo disse: aquele que guardar meus mandamentos, eu virei outra vez e vou morar dentro dele. Jesus estava falando da presença do Espírito Santo, outro Consolador, que iria e que irá ajudar o homem nessa peregrinação na terra. E o Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. E a obrigação de conduzir o homem na verdade e não na mentira. A religião conduz o homem na mentira, porque engana. Aleluia. Porque a idolatria traz condenação. A religiosidade traz condenação. Os rituais trazem condenação. Somente Jesus Cristo de Nazaré pode salvar a alma do homem, através da fé e da obediência da palavra do Senhor. Vou provar que Jesus Cristo está vivo. Quando Jesus Cristo aparece para seus discípulos, ele deu uma ordem antes de subir ao Pai, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Está provado que Cristo vive, porque ele continua a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito naquela cruz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus vivo que pregamos. Não está mais na cruz, a cruz está vazia. Ele venceu o madeiro da cruz pesada. Aleluia. Ele sofreu humilhação, ele sofreu injúria, cuspiram em seu rosto, espancaram, deram murros no rosto de Jesus e diziam para ele: se tu és o Cristo, profetiza a nós. Aleluia. Quando ele estava cravado na cruz, disseram, o bandido na cruz disse: se tu és o Cristo, salva-nos a nós e a ti mesmo. Os homens na atualidade duvidam da palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus permanece para sempre. Esse é o livro mais lido do mundo, o mais vendido, o mais aceito. Quando o homem abre o coração e deixa a palavra entrar e faz habitação no coração do homem, como um verdadeiro tesouro, Glória a Deus. que pode conduzi-lo para a vida eterna. Jesus Cristo disse: pelas tuas palavras tu serás salvo, pelas tuas palavras tu serás condenado.
Aleluia.